Boa noite, pessoal. Tudo bem com todo mundo? Hoje é o nosso 20º dia de jejum e oração e o nosso tema de hoje é Povo de Propriedade Exclusiva de Deus. A Bíblia revela que Deus teve misericórdia de nós e enviou seu Filho Jesus Cristo para nos justificar e nos livrar da ira de Deus. Estávamos condenados à morte eterna, mas o sacrifício de Jesus na cruz nos redimiu e mudou a nossa sorte. O sangue derramado pelo Senhor fez propiciação pelos nossos pecados. Bastou-nos crer e, por meio de Cristo, fomos justificados diante de Deus. Mediante a fé, fomos reconciliados e temos paz com Deus. A salvação de Deus é completa. Deus em Cristo tratou de nossos pecados na cruz, agora está trabalhando essa salvação em nós subjetivamente, para que sejamos salvos do pecado, da natureza pecaminosa que reside no homem e é inimiga de Deus. Não se engane, você precisa ser salvo de sua vida natural, da natureza do pecado. Ao longo de toda a Bíblia, podemos ver que Deus sempre desejou ter um povo que fosse sua propriedade exclusiva. Desde a queda até o dilúvio, todos os homens falharam. Em Gênesis, capítulo 6, vemos que os anjos caídos possuíam as filhas dos homens e produziram uma mistura de raças, a angelical com a humana. O homem foi tomado de extrema maldade e violência, e toda aquela geração se corrompeu. Deus então resolveu exterminar todo ser vivente com as águas do dilúvio, e apenas Noé e sua família foram poupados. Posteriormente surgiu Nimrod, que desafiou a Deus, fazendo com que a humanidade abandonasse o temor do Senhor e a adoração ao Deus verdadeiro. Os homens passaram a adorar outros deuses e a exaltar o nome do homem, vivendo cada um para si mesmo, não mais buscando a vontade do Senhor. Nesse contexto, Deus chamou a Abraão e abandonou a raça criada. O desejo de Deus era ter um povo exclusivamente seu. A descendência de Abraão, então, tornou-se uma nação santa, propriedade do Senhor para adorar, exaltar e servir ao Deus verdadeiro. Porém, os descendentes de Abraão desceram ao Egito e tornaram-se cativos de Faraó. Ficaram como escravos em terra estranha por cerca de 400 anos. Então Deus levantou Moisés para tirar seu povo do Egito com mão poderosa, fazendo-os atravessar o Mar Vermelho. O povo peregrinou por 40 anos no deserto por causa das murmurações, da rebeldia e da incredulidade. Toda a velha geração pereceu, inclusive Moisés, e a nova geração entrou na boa terra de Canaã, sob a liderança de Josué. Este não preparou um sucessor para cuidar do povo. Então, mais tarde, iniciou-se o período dos juízes, que durou até a época do profeta Samuel. No tempo de Samuel, o povo rejeitou o Senhor e pediu-lhe um rei. Saul foi estabelecido rei e achava que poderia agir por conta própria, sem ouvir o Senhor. Deus ordenou-lhe exterminar os amalequitas, mas ele desobedeceu. Saul preservou a vida do rei Agag. Além disso, poupou o melhor do rebanho dos animais com a desculpa de que seriam para sacrifício ao Senhor. Mas Deus lhe disse que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Já a rainha Esther não hesitou em combater o inimigo do povo de Deus. O Senhor usou uma mulher para salvar o seu povo. Em Amã, o agagita, descendente de Agag, foi morto na forca que ele mesmo havia preparado. Aqui vemos a importância das irmãs na igreja, estando em comunhão e debaixo do encabeçamento correto. O inimigo será aniquilado. Após o reinado de Saul, o Senhor preparou um rei segundo o seu coração, Davi. Salomão, seu descendente, filho da mulher de Urias, edificou o templo. Já no reinado de Roboão, filho de Salomão, o reino foi dividido em dois. Mais tarde, o reino de Israel foi levado cativo pelos assírios e o reino de Judá pelos babilônicos.
Os exilados de Judá voltaram do cativeiro para reedificar a cidade de Jerusalém e o templo. Por fim, Jerusalém foi completamente destruída no ano 70 pelo general romano Tito. A nação de Israel, a descendência terrena de Abraão, somente se ergueu com a fundação do Estado de Israel, em 1948. No livro de Atos, podemos ver que a igreja foi gerada, Deus novamente tinha um povo nessa terra. Nos dias atuais, Deus ainda deseja ter um povo que seja sua propriedade exclusiva. Para isso, Ele trabalha diariamente em nós, infundindo-nos sua vida e natureza. Ele nos salvou no passado e hoje continua nos salvando pela sua vida. Deus tem muito mais para nós e veremos isso amanhã. E a pergunta de hoje é: o que deve ser feito para que Deus obtenha um povo exclusivamente seu? Então, pessoal, excepcionalmente hoje eu mesma vou fazer as respostas das perguntas do ponto-chave e a leitura de todos os textos, amém? Então, o que a gente deve fazer para que Deus tenha um povo exclusivo dele é justamente batalhar contra os nossos pecados, que eles já foram tratados na cruz, né? Então, que a gente possa tratar sobre isso subjetivamente, como Deus quer agora depois da crucificação. Então, não adianta a gente se enganar, a gente tem que ser salvo da nossa vida natural, porque a nossa natureza ela é o pecado, não tem para onde correr. Então, é pedir ajuda ao Senhor para que Ele possa estar conosco, vencendo essa natureza pecaminosa que a gente tem, e só assim a gente possa ser o povo exclusivamente de Deus, amém? E o ponto-chave desse texto é justamente essa vontade, ter vontade de ser exclusivo de Deus. Não adianta você chegar a estar fazendo aqui o seu jejum, orando, entregando, buscando, e depois você tá com um pé no mundo, bota um pezinho no mundo e outro na igreja, faz aqui o jejum, mas trata mal a sua mãe, faz o jejum, mas desobedece outras ordens de Deus. Vocês entendem que o buscar, ele tem que ser completo. Quando você fizer algo para Deus, tem que ser algo santo. Você tem que ter essa noção de que não importa o que você está passando. Quando se trata de Deus, você tem que levar a sério e as coisas elas têm que acontecer conforme a vontade de Deus, não mais conforme a sua vontade. Porque, como disse o texto, a nossa vontade ela é pecaminosa, né? Conforme a nossa carne. Então, tem que estar sempre atento a isso e ter essa vontade de ser exclusivo de Deus. E a leitura da palavra de hoje vai começar em Gênesis, capítulo 6, versículo do 1 ao 22. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as mulheres eram muito bonitas, então escolheram as que quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado,
pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá, mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Próxima palavra em Gênesis 10, versículo 8 e 9. Cuxi foi pai de Nirod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso e é por isso que se diz: seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. Próxima leitura, Gênesis 12, 1 e 2. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. E a nossa leitura com a oração de hoje é em 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, na palavra de Deus, hoje ele nos lembra que nós fomos escolhidos, né? Justamente para sermos tirados das trevas. Na nossa leitura aqui com oração, isso fala bem claro. E também no texto eu queria ressaltar aqui que o Senhor fala para nós de Esther, que ela não hesitou em combater o inimigo. Então, pode vir as autoridades, as incredulidades, então que nós tenhamos essa força, essa fé inabalável de Esther, que quando o inimigo se levantar contra nós, nós não pensemos em nada. Nós vamos combater ele com as armas que o Senhor nos dá, né? Então o Senhor, ele usou uma mulher para salvar o seu povo naquela época. E o rei da época foi morto na forca que ele mesmo havia preparado. Então nada é impossível. O mesmo Deus daquela época é o Deus dessa época, dos dias de hoje. Amém? Então que nós possamos acreditar e confiar na palavra do Senhor. E principalmente nós, mulheres, esposas, mães, que nós possamos estar em comunhão e com o encabeçamento correto. Através do nosso jejum, da nossa oração, estar sempre debaixo da palavra de Deus, com certeza o inimigo não terá nenhuma chance, ele será aniquilado. E isso quem diz para nós é Deus na palavra dele, né? Então vamos confiar, vamos exercitar a nossa fé e acreditar que tudo será conforme a vontade de Deus, bom, perfeito e agradável. Amém? Então, boa noite para todo mundo e amanhã estaremos juntos novamente.